resposta vem dele. Pois tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Glória a Deus por isso. Muito bem, você está com a sua Bíblia aí e nós vamos abri-la lá em Mateus 28 e vamos continuar o estudo da palavra do nosso Deus nessa manhã. Estamos estudando na nossa série Simples Assim sobre esse texto bem conhecido, Mateus 28, versos 19 e 20. Nós estamos estudando cada pedacinho desse trecho da palavra de Deus e hoje nós chegamos lá na metade do verso 19 e vamos nos concentrar na expressão em nome do Pai e do Filho. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Farei a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O diz agora, e você vai ler comigo, ensinando-os, vamos lá? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu esse finalzinho é tão precioso que você vai repetir. Vamos ler junto de novo, só o finalzinho? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É palavra de Jesus para encerrar o nosso período de oração. Eu estarei sempre com vocês. Tive o privilégio de conhecer um chinês chamado Pin Yun. Ele ficou 33 anos preso por ser um cristão. Ouvi o seu testemunho na capela do seminário de Dallas em 2002. Um homem desse tamanhozinho, magrinho, que começou a dar o seu testemunho e era quase impossível deixar de notar os seus punhos, porque eles eram grossos, bem grossos. A princípio, eu imaginei que ele tivesse alguma enfermidade, mas era nos dois pulsos, exatamente nessa região. E lá no meio do testemunho, ele contou que de tanto ficar preso com algemas, devido ao frio e tudo mais, a sua pele começou a cobrir as algemas colocadas em seus dois punhos. Quando ele foi liberto, já a pele cobrira totalmente as algemas. Então, um médico americano fez a cirurgia, mas estavam ali as marcas. 33 anos preso. Por quê? Ele era um criminoso? Não. Ele havia cometido um ato assim terrível? Não. Aquele homem
através de seu filho, um universitário, ele ouviu falar em Jesus Cristo. E ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ele tinha um outro filho, que era membro do Partido Comunista. E foi o seu outro filho quem o denunciou. E foi através do testemunho do seu outro filho que ele foi preso. E por ser muito falador dentro da cadeia, e por falar de Jesus a outros presos, ele então foi tratado da maneira mais terrível possível. E uma das formas que tentaram marcá-lo para o resto da vida foi exatamente através das algemas, apertadíssimas, apertadíssimas. Eu nunca vou esquecer daqueles punhos. E aqueles punhos vieram à minha mente hoje pela manhã, porque nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, que está nos colocando, irmãos, como que diante de um desafio que não pode passar despercebido, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser ignorado. Nós já vimos nesse texto que o Senhor Jesus deseja movimento nosso, que nós saiamos de onde estamos e que cheguemos até as pessoas. Nós já vimos que o Senhor Jesus deseja também que esse movimento venha acompanhado por ações práticas, para que pessoas comecem a se tornar mais parecidas com o Senhor Jesus. Nós vimos que o Senhor Jesus deseja que cada um de nós participe de um processo abençoado de integração, não só batizando na água, mas levando a pessoa a também participar da vida da igreja. Só que agora nós estamos diante de uma pequena frase que é mais desafiadora do que tudo que nós já lemos. Porque agora essa pequena frase, em nome do, ela vai nos lembrar que tudo aquilo que nós fazemos, queridos, tudo aquilo que nós fazemos como igreja ou como cristãos individualmente, nós fazemos por causa de alguém. Nós fazemos por causa do Senhor. Irmãos, nós não somos homens e mulheres que apenas querem pregar o bem. A nossa questão não é humanitária, a nossa questão não é ética, a nossa questão não é moral em um primeiro momento. A nossa questão é espiritual. É por isso que o Senhor Jesus vem falando: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja precisa ter clareza de que ela existe por causa de Deus. A nossa missão não é por nossa causa, é por causa do Senhor. Os nossos esforços não são porque nós somos bons, ou porque nós entendemos a verdade, mas sim porque nós estamos obedecendo a alguém. E esse alguém é o nosso Deus. Nós estamos aqui por causa do Senhor. É essa a nossa causa. É muito bom estar aqui, meu irmão, por sua causa. É gostoso te olhar. É gostoso ter amizade com você. Mas essa não é a maior razão porque eu ou porque você está aqui. A nossa razão é o Senhor. E é por isso que nós vamos então tentar entender essa pequena frase em nome do, que para mim ela é uma fórmula. É uma fórmula. É mais do que uma frase de efeito que nós usamos às vezes, em nome de Jesus. É muito mais do que isso. Essa frase representa uma verdade espiritual. Ela representa uma experiência com Deus. Ela representa que nós
que estamos indo, que estamos alcançando vidas, que estamos trabalhando, nós fazemos isso por causa de alguém. Nós fazemos isso por causa do Senhor. Nós fazemos isso por causa de Jesus, que morreu na cruz por nós. Se a sua razão ou a minha razão é qualquer outra pessoa, é qualquer outra causa, irmãos, nós iremos falhar, porque não há causa, não há pessoa maior do que o Senhor Jesus para a nossa vida. Num estudo desse verso, você pode encontrar muitas explicações interessantes. Uma delas é de William Barclay, um comentarista do Novo Testamento. Olha o que ele fala sobre em nome do. A expressão em nome do é uma referência direta ao fato de que todos os discípulos estão ligados à Trindade primeiramente. É Deus quem começa tudo. Nele somos inseridos na vida cristã e tudo que fazemos está relacionado diretamente com Ele. Tudo o que fazemos está relacionado diretamente com Ele. Você começou uma experiência de fé com Jesus. Estou certo? Sim. Um dia você ouviu falar em Jesus. Um dia você se interessou em participar de um culto. Um dia você quis se tornar membro de uma igreja. Um dia você quis participar de todo um sistema de ensino que é dado na igreja. E você começou. Você começou a descobrir um novo mundo. Mas de repente você percebeu que nesse novo mundo existiam pessoas. Existiam pessoas boas, queridas, amáveis, mas também percebeu que existiam pessoas difíceis. Pessoas que, quem sabe, pisaram na bola com você. Pessoas que talvez em algum momento traíram você. E de repente você chegou à seguinte situação na vida: eu acho que não vale a pena continuar, porque afinal de contas eu comecei uma experiência tão linda, tão maravilhosa, e agora eu me deparo com pessoas que erram, que falham. Esse trecho da palavra de Deus é um lembrete de que, queridos, há uma causa maior, há um motivo maior, há uma questão muito maior do que um homem que pode falhar, do que uma mulher que pode cometer um deslize. A causa é Jesus. E é por isso que você foi batizado em nome de Jesus. Não foi em nome de um pastor, não foi em nome de um líder da igreja, não foi em nome de uma organização da igreja, não foi em nome de um ministério. Você foi batizado em nome de Jesus. Você passou a ser um crente por causa de Jesus Cristo, por causa da Trindade, por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito Santo. Você é motivado por pessoas. Eu sou, é muito bom receber um sorriso, um incentivo, um abraço, mas nós fomos inseridos na vida cristã por causa da Trindade. Por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito Santo. Nessa pequena expressão, nós somos desafiados pelo próprio Deus a entendermos que essa integração, que essa entrada na igreja, ela se dá primeiramente em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E isso, irmãos, nos dá uma segurança enorme. Sabe por quê? Porque considerando isso, nós chegamos à seguinte conclusão: a base da fé não está em pessoas. A base da fé não está na comunidade da fé, mas sim no próprio Deus.
Irmãos, há pessoas fantásticas. Nós aprendemos com elas, nós crescemos com elas, elas são uma bênção para nós, mas não construímos a nossa fé sobre elas. A nossa fé foi construída em Cristo, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. O maior exemplo é o de Cristo. Nós temos bons exemplos. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele se tornara um bom exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas é um exemplo, não é a base da fé. Porque a base da fé é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Eu sei que isso, de vez em quando, causa uma perturbação na nossa mente. Porque é muito difícil, irmãos, vivendo como igreja, vivendo até como família, nós olharmos apenas para Deus. É difícil. Aliás, há alguns comentaristas e alguns teólogos que dizem, inclusive, ser impossível olhar apenas para Deus. As pessoas estão entre nós e Deus. Mas vamos colocar em nossa mente que ainda que ao olharmos para Deus, estejamos vendo pessoas. A base da nossa fé é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Uma pessoa já feriu você, sim. Ela feriu tanto que você resolveu afastar-se da comunidade da fé. Eu devo dizer a você hoje pela manhã que a sua fé não pode ser construída com uma base humana. Não construa sua fé, nem em mim, nem em qualquer pessoa aqui. Construa sua fé em Jesus Cristo. Muito bem, vamos dar uma olhada no texto e uma expressão bem pequena, ela pode sugerir muitas coisas. A primeira coisa que essa expressão sugere é que a fórmula da integração se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, você se aproximou da igreja de Jesus. Se aproximou primeiro por quê? Porque você gosta de música, e na igreja tem música. Você gosta de estudar a Bíblia, na igreja tem estudo da Bíblia. Você gosta de gente bonita. Ali tem muitos. Você gosta, todos, para não deixar ninguém chateado. Você gosta de gente, ótimo. Então você se aproximou da igreja por causa de pessoas, uma bênção. Mas agora que você está se integrando à igreja de Jesus, a fórmula bíblica diz: faça isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Irmão, a sua cola, no que diz respeito a estar juntinho da igreja de Jesus, tem que ser primeiramente o próprio Deus. A sua ligação maior tem que ser o próprio Deus. A sua motivação para servir tem que ser o próprio Deus. O seu combustível de fé tem que ser o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma fórmula para entendermos que a integração, ela depende primeiramente de Deus. Ele é o meu Deus. Eu fui salvo por Ele. Eu fui perdoado por Ele. Eu fui transformado por Ele. Ele é o meu pastor. Ele é o meu Deus. Ele é quem cuida de mim. Agarre-se a Deus. Porque se você não fizer isso, você nunca se integrará totalmente à igreja de Jesus. Ou você vai se frustrar com alguém, ou você vai discordar de alguém, ou alguém te dará menos do que você espera. E de repente, irmãos, nós percebemos às vezes uma avalanche de pessoas que vai se afastando da fé cristã, porque na verdade nunca foram integradas à fé por causa de Deus em primeiro lugar. Elas se integraram por causa de amigos.
Elas se integraram por causa de um ambiente bom. Elas se integraram por causa de um estilo, seja ele qual for. A palavra de Deus diz que nós, discípulos, nós somos integrados em nome, por causa, na autoridade, pela razão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há uma segunda ideia decorrente dessa. Se é a fórmula da integração, também é a fórmula da comunhão. A palavra de Deus está dizendo que nós somos batizados, nós somos imersos, nós totalmente nos envolvemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Naquele dia, quando você passou a ser um crente em Jesus, você passou a pertencer à família de Deus. E por que você passou a pertencer à família de Deus? Por minha causa? Por causa da sua família que é crente? Por causa daquela pessoa que te ganhou para Cristo? Por causa do pequeno grupo que você participa? É por isso que você passou a ser membro do corpo de Cristo? Não. Você passou a ser membro do corpo de Cristo por causa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Aconteceu uma experiência de comunhão com a Trindade. Primeiramente você, que nem conhecia Jesus, agora passou a ter comunhão com o Deus Pai. Você se entregou ao Deus Filho. O Espírito Santo agora vive em você. E nessa pequena frase nós também entendemos que a nossa comunhão, em primeiro lugar, é com o Deus Pai, é com o Deus Filho, é com o Espírito Santo. Queridos, nós temos comunhão, nós podemos ter até amizade, mas isso é pouco, se nós compararmos a profundidade da comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Espírito Santo. Que maravilha! Nós seres humanos, pecadores, nós seres humanos que por causa de um resfriado ficamos 3 dias de cama, nós seres humanos que por causa de uma decepção da vida, às vezes ficamos tão tristes, nós seres humanos temos a possibilidade de ter comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito profundo, isso é maravilhoso demais, e talvez uma das artimanhas que o inimigo usa para quebrar esse poder, é sugerir a nós, que a comunhão com Deus não é tão importante assim. Ele sugere ao nosso coração que se aquela pessoa errou para conosco, então nós vamos abandonar a fé. Nós não vamos nem querer mais orar. Nós não vamos mais adorar ao Senhor. E quantos homens e mulheres sacrificaram a comunhão com Deus por causa de outro ser humano tão pecador quanto ele. Não faça isso em nome de Jesus. A sua comunhão é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. Você faz parte de uma comunidade de fé, cheia de homens e mulheres que cometem seus erros, são falhos, mas que têm comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Espírito Santo. Nós estamos aqui unidos, irmãos, por causa de Deus em primeiro lugar. A nossa motivação é o Senhor, a nossa causa é o Senhor. E que eu me lembre, Deus nunca decepcionou você, nem te abandonou. Ele nunca fez isso. Deus tão amoroso que é, Ele pegou às vezes você com algumas ideias tão equivocadas, e eu imagino assim, às vezes Deus colocando a mão dele sobre o nosso ombro
e dizendo: se acalma, meu filho. Não é assim. Não é dessa forma. Isso não é o melhor para você, se acalma. Não perca essa comunhão gostosa que nós temos por causa de um amigo, por causa de uma pessoa ali, por causa de uma estrutura, seja ela qual for. Não perca a comunhão que custou tão caro para Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos lembra, portanto, que há uma comunhão entre nós e Deus. Há um relacionamento entre nós e Deus. E falar em relacionamento sempre é algo fantástico, profundo. Porque relacionamento tem a ver com uma aproximação. Relacionamento tem a ver com vivência. Relacionamento tem a ver com pessoas que, mesmo sendo diferentes, se propõem a viver juntas. O que há entre você e Deus? Há relacionamento? Sim. Isso é fantástico. Você pode orar, você pode conversar com Deus, você pode ouvir Deus, você pode chorar ou rir, ou simplesmente na quietude do seu coração, nutrir relacionamento, comunhão. Mas, queridos, há pessoas que não aproveitam disso. Há pessoas que, na verdade, nem sentem falta de Deus. Eu não sei como, mas isso acontece. Na prática, pessoas que, quem sabe, foram engolidas pela religiosidade de tal forma que Deus para elas não faz falta. Não tem falta. Elas se sentem um pouco cobradas, às vezes, pelo fato de serem membros, estarem ali com um nome, num papel, ou agora num sistema, mas elas não sentem falta de Deus. Não sentem. Porque não sentem falta de Deus, elas não têm comunhão com Deus. Deus não está na agenda delas. Deus não faz parte do orçamento, do calendário, da lista de prioridades. Elas nunca entenderam que o processo da integração na fé é feito, em primeiro lugar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E esses pensamentos, essas realidades, elas vão gerando assim algumas inquietudes. Porque você vai percebendo a partir de si mesmo, você não precisa pensar em outra pessoa agora, você percebe a partir de si mesmo que às vezes a vida cristã, ela se torna uma vida sem Deus. Você é um cristão que não sente falta de Deus. Você é um cristão que não se importa com Deus. Você é um cristão que consegue viver a sua rotina de vida longe de Deus, como pode. Ou não é cristão, ou está vivendo uma crise de fé, porque nós somos cristãos por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua experiência de fé se dá por causa de Deus. Muito bem. Você vai agora ter, num texto da palavra de Deus, um acréscimo de pensamento. 1 João 1,3. João, pensando na comunhão, ele declara: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Consegue perceber as duas dinâmicas? Na primeira parte do verso, nós lhe proclamamos o que ouvimos e vimos, para que vocês tenham comunhão conosco, ok? O aspecto nosso aqui, vivencial. Mas João não esquece, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Você quer ter comunhão comigo?
eu quero ter comunhão com você. Mas a nossa comunhão primeira qual é? É com Deus. Nós queremos ter amizade. Você quer ter dentro da igreja um grupo de amigos, um grupo de companheiros, pessoas que se alegrem com você. Ótimo, eu também quero. Mas em primeiro lugar, a nossa comunhão é com quem? É com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Espírito Santo. Você dentro da igreja já teve mais comunhão com pessoas do que você tem com o próprio Deus? Já aconteceu dentro da igreja que de repente você tinha tantos amigos, estava tão envolvido e tinha tantas atividades que por um momento você percebeu que Deus não te fazia falta? Isso já aconteceu? Você perdeu o elo, a intimidade pessoal, apesar de estar aí, dentro da igreja de Jesus? Você já passou por isso? Talvez seja por esse motivo que a palavra de Deus nesse texto nos lembra. Comunhão nossa, sem perder a comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A igreja de Jesus gera relacionamentos, mas o grande relacionamento que nós geramos é com o próprio Deus. Nós multiplicamos relacionamentos, mas o relacionamento maior é com o próprio Deus. Eu te pergunto, como está o seu relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quão envolvido você está com Deus? Quão apaixonado no sentido da devoção completa? Quão apaixonado você está pela fé cristã no que diz respeito a você e Deus? Como está a sua devoção? Como estão os seus momentos em que, quem sabe, na solitude do seu quarto, não tem outra pessoa senão o próprio Deus com quem você conversa, com quem você abre o coração e a quem você, pela palavra e pela ação do Espírito Santo, começa a ouvir e obedece, porque tem relacionamento com Ele. Como está a sua ligação espiritual com Deus? Como você está? Talvez você já tenha ouvido o que eu ouvi algumas vezes. Pessoas dizendo assim: eu gosto da igreja. Eu gosto. Eu acho bacana a igreja. Eu tenho amigos na igreja. Eu fui criado na igreja. Eu tenho pessoas na igreja que me conhecem desde bebê. E aí você pergunta: mas e você e Deus como está? Nós não estamos. Eu estou longe de Deus. Eu não sinto falta de Deus. Eu não sinto necessidade de Deus. A nossa ligação primeira é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito. E diante de pessoas que falam assim, nascem algumas inquietudes espirituais que eu quero compartilhar com você rapidinho. A primeira: será possível um membro de igreja não ter relacionamento com Deus? Será possível alguém fazer parte do rol de membros de uma igreja e não ter um relacionamento com Deus? Será possível alguém ter os famosos direitos e deveres preservados, mas não ter um relacionamento com Deus? Será que você, meu irmão, tem um relacionamento pessoal e profundo com Deus? Você poderia dizer agora, sem sombra de dúvida: a minha ligação espiritual com essa igreja é, em primeiro lugar, por causa do Pai, por causa do Filho, por causa do Espírito. O que eu faço não é por causa das pessoas, não é porque alguém fica ali me bajulando, não é porque alguém fica me obrigando, não é porque alguém fica me incentivando o tempo todo. O que eu faço em primeira instância é porque eu amo Jesus.
O que eu faço em primeira instância é que eu tenho um relacionamento com Deus. O que eu faço é porque o Espírito Santo gera em mim vontade, amor, satisfação por servir. Segunda inquietude que sempre vem ao meu coração, porque alguns cristãos estão na igreja todos os domingos, mas continuam longe de Deus. Você entende? É difícil entender. É difícil entender que, às vezes, a presença, ela é bem diferente do que acontece na vida. Às vezes o culto é algo extraordinário na vida daquela pessoa, porque só no culto há algum tipo de contato, se é que a gente pode dizer, com a fé cristã. Durante a semana, parece que ele está tão longe, parece que ele não ouve a voz do Senhor, parece que ele não ama Jesus, parece que Jesus não morreu na cruz por ele está tão longe. O culto se torna quase que um catarse. Aqui, uma experiência de fé. Sai por aquela porta, não há relacionamento algum com Jesus. Uma outra inquietude que vem ao meu coração: quais são as evidências de que alguém tem um relacionamento com Deus e com Jesus? Eu sei que isso é muito amplo, mas deve ter alguma. Nós lemos a palavra de Deus e nós percebemos que aquele que imita Jesus vai sendo transformado, vai sendo liberto, vai tendo uma nova vida. Mas de repente, irmãos, talvez por falta dessa ligação, parece que o cristão chamado pós-moderno, ele não tem muitas evidências de que vive para o Senhor Jesus. Ele não tem muitas marcas, ainda que não sejam no punho, mas não tem na vida, não tem na família, não tem nos pensamentos. Então, apesar de ser membro de uma igreja, a impressão que dá é que ele não está ligado a Jesus. E uma última inquietude minha. Você já ouviu várias vezes a frase: a igreja é nossa casa? A gente falava mais isso, falava muito isso no passado. A igreja é minha casa, é um ambiente familiar. Mas até que ponto a igreja de fato se transformou na nossa casa e não na casa de Deus? Até que ponto a igreja se transformou tão nossa, que nós quase pedimos para Deus ficar lá fora de vez em quando? Porque nós queríamos decidir as coisas, nós queríamos fazer as nossas coisas. Fomos crescendo numa ideia de dominação, mas não de submissão ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Que inquietude! Vamos deixar as inquietudes de lado, porque se formos para casa apenas com as inquietudes, nós passaremos a semana realmente inquietos. Porque, queridos, estamos aqui em primeiro lugar, é por causa de Jesus. É por causa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 11, 27, Ele fez questão de nos lembrar: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E agora o restinho do verso: e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. A ligação com o Pai, gerando conhecimento, gerando relacionamento, gerando profundidade, gerando uma vida boa com Deus, porque é bom se relacionar com Deus. Se eu pudesse espremer tudo que nós vimos hoje pela manhã, eu gostaria que você saísse daqui com a seguinte frase: tudo no que diz respeito à fé cristã começa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Essa igreja existe, sabe por quê? É por causa do Pai, do Filho e do Espírito. A nossa razão de viver é o Pai, o Filho, o Espírito. A nossa motivação para lutar, Pai, Filho, Espírito. A minha razão maior para cultuar ao Senhor, Pai, Filho, Espírito. A minha razão para servir com meus dons, talentos, com a minha vida, Pai, Filho, Espírito. Mas pastor, e as amizades? Pastor, e eu que cresci nessa igreja? Pastor, que eu sou batista há 50 anos? Pastor, isso, aquilo. Tudo em segundo lugar. Porque em primeiro, é em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito. E foi por isso que Pio ficou 33 anos na cadeia. Foi por causa do Pai, do Filho e do Espírito. Quando ele foi liberto, conseguiu ir para os Estados Unidos, onde morou até morrer. Mas o seu grande sonho era voltar à China e encontrar em especial um soldado que diariamente tinha a missão de apertar a sua algema. Ele queria encontrar aquele homem. E o encontrou. Encontrou aquele homem já no hospital, consumido pelo câncer. E visitando-o, Pinhum disse: eu vim aqui. Não foi na minha força. Porque doeu muito. Foram 33 anos. Eu vim aqui não foi porque eu sou bom, porque eu não sou. Algumas vezes, quando você apertava as minhas algemas, eu sonhava em ver você sofrendo tanto quanto eu sofria. Eu vim aqui, não foi porque me mandaram, ninguém me mandou. A igreja não me mandou aqui. Eu vim aqui porque há um Deus. Um Deus que tirou do meu coração o ódio que eu tinha por você. Eu vim aqui porque há um Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que me perdoou. E que se você agora confessar os seus pecados, Ele pode te perdoar. Eu vim aqui por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que há semanas, há meses, há anos, tem me incomodado e dito: vá até aquele soldado e fale do meu amor. Eu estou aqui em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se você agora quiser, você vai se tornar meu irmão, em nome desse mesmo Pai, desse mesmo Filho, desse mesmo Espírito Santo. E foi num leito de hospital, que o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo transformaram um relacionamento marcado pelo ódio. E ali agora estão dois irmãos, estão duas pessoas confessando o nome de Jesus. Irmãos, o nosso valor é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. A nossa maior riqueza é esse relacionamento. Valorize o Pai, o Filho, o Espírito, porque é nele que nós construímos a nossa fé. Que tal em oração agora nós alimentarmos a nossa alma com isso? Talvez você, meu irmão, esteja longe de Deus. Talvez esteja. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja péssimo. Talvez você nem confie mais no Senhor. Talvez você tenha transformado a sua vida cristã numa rotina de atividades. Mas eu te desafio agora em oração, que você diga: Senhor, aumente a minha fé em Ti. Senhor, me ajude a viver para Ti. Me ajude a lembrar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por Tua causa. É por causa do Pai, do Filho, do Espírito. Eu estou ligado a Ti. Ore, como está a sua vida? Talvez você, meu querido, esteja aqui por causa de pessoas. Elas são uma boa causa,
mas não são a maior causa. Talvez você esteja aqui em nome do medo do inferno. Talvez você esteja aqui em nome de uma prática boa, religiosa. Mas eu queria tanto que você hoje entendesse que o maior motivo é o Pai. O maior motivo é Jesus, seu Filho. O maior motivo é o Espírito Santo de Deus. Converse com Ele. Ore. E se você, meu amigo querido, nessa manhã, quer começar um relacionamento com Deus, nós queremos te ajudar em oração. Talvez você até hoje buscou um lugar, buscou, quem sabe, uma comunidade. Mas eu quero te dizer que, em primeiro lugar, você precisa de um relacionamento. É com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. Se você não abriu seu coração a Jesus ainda, se você não reconheceu a importância de Jesus, o sacrifício que Ele fez por você, é hora de você fazer isso. Talvez você esteja aí buscando uma série de coisas, mas o começo de tudo é o relacionamento com Deus. É o Pai que te ama, que enviou seu único Filho, Jesus, e que nos deu o Espírito Santo, que nos convence agora mesmo do quanto nós precisamos do Senhor. Faça a sua oração. E se você desejar hoje pela manhã, juntos como Igreja de Jesus, nós vamos orar por você. Talvez você tenha chegado nessa igreja, nesse culto, talvez muito marcado por pessoas, por decepções. Eu peço que o Espírito Santo agora aquiete o seu coração, que o Espírito Santo agora te dê paz, para você pensar em Deus agora. Em Deus. No Pai, no Filho, no Espírito Santo. Porque é com Ele que você precisa ter um relacionamento primeiramente. É Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que salva. É Ele que transforma. É Ele que cura. É Ele que restaura. Então, quem sabe em oração você pode dizer: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero construir minha fé em Ti. Eu quero depender de Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero ser perdoado por Ti. Ore. E nós vamos orar juntos, se for o seu desejo nessa manhã. Eu não sei se alguém hoje pela manhã deseja que oremos por sua vida. Alguém hoje pela manhã está pensando assim: mas como que eu faço? Eu quero ter uma experiência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós queremos orar com você e te ajudar, querido. Porque essa é a razão, esse é o começo, é isso que eu e você precisamos. Há alguém que gostaríamos que orasse por sua vida nesse sentido? Erga sua mão para eu saber. Alguém? Deus abençoe aqui na frente. Há mais alguém? Lá atrás, Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, querido. Há mais alguém aqui embaixo? Se há, só para eu ver. Deus te abençoe também, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe a senhora, querida. Lá atrás, Deus te abençoe, filha. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém? Só para eu saber por quem vou orar. Na galeria, alguma pessoa? Se há, pode erguer a sua mão. É Deus, nós estamos falando aqui em relacionamento com Deus. No Pai, no Filho, no Espírito. Há mais alguém? Se não, quero te convidar para se levantar. Nós vamos cantar bem suavemente essa canção. Eu vou descer aqui. E se você puder e quiser me dar esse privilégio, você pode se aproximar. Nós vamos orar aqui juntos agora. Se você não ergueu a sua mão, mas quer que oremos por sua vida, eu quero que vocês orem para eu ter um relacionamento com Deus. Então vamos dar esse passo juntos. Você pode sair do seu lugar se você se sentir à vontade.